E aí, gente, como é que vocês estão? A gente hoje vai dar início a mais uma aula de filosofia. Vamos lá? Oi, gente, tudo bom? Vamos para mais uma aula de filosofia? Então, a gente hoje vai falar sobre a epistemologia moderna e a epistemologia contemporânea, tá? Na verdade, a gente já vem estudando esse assunto. Hoje a gente só vai se aprofundar um pouco mais e entender como se deu esse processo histórico. Primeiro vamos entender o significado dessa palavra, epistemologia. A gente já viu, né, esse significado, mas eu queria retomar para que a gente entenda todo o processo da aula, né? A epistemologia, gente, é a ciência, né, que investiga o conhecimento. A gente sabe que o conhecimento ele se dá através de várias formas, né? E ao longo dos anos, filósofos eles começaram a questionar da onde vem esse conhecimento, né? Será que o ser humano ele já nasce com esse conhecimento, né? Será que esse conhecimento ele é adquirido com as experiências humanas? Então foi essa indagação que levou, né, a epistemologia, esse termo aqui, né, que na verdade é a ciência que investiga o próprio conhecimento e também os ramos desse saber. Outra coisa que a gente precisa entender para entender a epistemologia moderna e contemporânea é justamente situar em que período ocorreu, né, a modernidade e a contemporaneidade. Olha só, eu fiz um esqueminha aqui para vocês mostrando, né, em que período, né, essas correntes ocorrem. Gente, quando a gente fala em modernidade, a gente está falando do período ali do século XV até o século XVIII, tá? Que é o período, lembra que eu falei com vocês, né, sobre o período da Idade Média? Então, a modernidade, ela começa a surgir ali no final da Idade Média, né? Quando o homem ele começa a se afastar mais daquela ética, né, da Idade Média, em que justificava todos os valores através de Deus e através da fé. Então, a modernidade é justamente esse período. O homem ele começa a criar valores que não estão ligados a Deus e também a buscar o conhecimento que não está ligado a Deus e a cunhos religiosos, tá? E a contemporaneidade é o período que vai do século XVIII até o século XXI, que é esse século que a gente vive. Então, quando a gente fala em contemporaneidade, a gente está falando do século XVIII ali, que vai da Revolução Francesa até o período atual. Outra coisa também que a gente precisa saber, né, quando a gente vai situar esses estudos no tempo, é sobre esse século aqui, que é o século XVI, o século do Renascimento, né? O que é esse renascimento? Vocês já devem ter estudado isso em história. Gente, é um período, né, que o homem ele justamente renasce, né? Ele sai das trevas, daquele período de trevas, e ele renasce. Ele renasce para as artes, ele renasce para a ciência, tá? Ele renasce para diversos setores da sociedade em que antes ele estava nas trevas, porque a gente sabe que a Idade Média ficou conhecida como período das trevas justamente por essa falta de luz. E quando eu falo de luz, lembram o que é que eu quero falar? Luz é igual a conhecimento. Então, esse renascimento é o homem renascendo para si mesmo e para o conhecimento sobre ele e sobre o mundo, tá? Então, é importante que a gente lembre desse século, porque ele foi deveras importante, né? Para a gente entender a epistemologia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a relação do homem e da natureza, tá? Vocês devem lembrar, né, que a relação do homem com a natureza ela era muito fantasiosa e lúdica. Lembram dos mitos? O homem, quando não entendia algo, o que é que ele fazia? Ele criava histórias, mitos para explicar a sua realidade. Ele só foi se afastando dessa relação entre ele e a natureza, né, sendo explicado através dos mitos com o passar dos anos, à medida que os filósofos foram questionando a sua realidade, foram questionando a sua relação com o mundo, né? O homem ele tendia a, por exemplo, ele não entendia né, de que forma que se dava o eclipse. Então, para isso era criado um mito para explicar,
né? Porque o homem ele tinha essa sede de conhecimento para entender as coisas que o cercava. Mas à medida que o tempo foi passando, né, que o homem ele foi sentindo a necessidade de explicar mais profundamente, né, esses fatos. Claro que ele não deixou de lado, né, os mitos, tanto é que a gente usa os mitos até hoje para explicar o mundo, porém, ele teve a sede de conhecer mais a fundo, né, a realidade que o cercava. Agora a gente vai falar um pouquinho da razão e do sentido. Eu fiz um esquema aqui com alguns teóricos, alguns pensadores, filósofos, né, que sentiam a necessidade de entender de onde partia o conhecimento humano, porque a gente sabe que o ser humano ele é um ser diferenciado de outros seres que existem no mundo, né? Dos outros animais. Existia algo que nos fazia diferentes e esses filósofos começaram a questionar: de onde surge esse conhecimento? Bem, esses dois teóricos aqui, o John Locke e o David Hume, eles acreditavam que o conhecimento humano, ele partia da experiência dos sentidos. Então, o homem, ele nascia uma tábula rasa, né, um papel em branco, e a partir das suas experiências, ele adquiria o conhecimento, né, que ia terminar, né, esse conhecimento desaguando na verdade, na sua verdade. Aí René Descartes, ele falou, não, gente, o homem ele já nasce com conhecimento inato, ele já nasce dotado de uma razão, né? E Descartes, ele foi muito importante para a filosofia, né? Ele definia o homem como um composto de intelecto e matéria. Então, ele buscava compreender as possibilidades intelectuais, né? Ele utilizava a matemática como um modelo perfeito de ciência, né? Então ele acreditava que a matemática era capaz de responder todas as perguntas. E depois veio Immanuel Kant, que falou, epa, ele pegou, né, as teorias desses filósofos, né, falava não. O homem, ele nasce sim com um conhecimento inato, ele nasce dotado de uma certa razão, mas sim, essa razão e esse conhecimento, ele só é desenvolvido a partir dos sentidos. Então, agora que a gente já viu, né, retomou um pouquinho esse assunto, a gente já falou um pouquinho dos teóricos, a gente vai voltar para esse termo aqui, epistemologia. Gente, para a gente entender sobre a epistemologia moderna e contemporânea, que é essa ciência que investiga o conhecimento dos ramos do saber, é preciso que a gente situe historicamente, né? Um momento em que ocorreu, né, esses conhecimentos na história, né? Como foi que esse conhecimento humano foi desenvolvido ao longo dos anos. Para a gente entender isso, gente, basta a gente observar um pouco, né, o período atual, que é a contemporaneidade, que é o período em qual a gente está inserido. A gente sabe que a ciência hoje, que o conhecimento, ele é muito embasado em cálculos, em experimentos, em comprovações, o que não acontecia antigamente, né? A gente sabe que o conhecimento, por exemplo, da modernidade, ele era um conhecimento muito teórico, né? Os filósofos, os pensadores, eles criavam teorias, né? Que podiam, né, ser validadas ali pelo grupo ali, né, que detinham conhecimento, ou podiam também ser, na verdade, podia aparecer um outro pensador que contestasse aquela teoria, falasse, não, tá errado, eu vou criar uma nova teoria sobre isso. A contemporaneidade, à medida que, né, que a gente entra na contemporaneidade, esse conhecimento, ele se afasta um pouco da filosofia, ele se afasta um pouco da religião, e ele se aproxima, né, no que a gente chama cientificismo, né? A ciência começa a acreditar no conhecimento que pode ser provado, no conhecimento que pode ser experimentado e comprovado. Então a gente sabe que hoje, né, por exemplo, quando a gente fala em cloroquina, a gente não tem ainda, né, como comprovar que seja eficaz. Fica tudo muito no ramo da hipótese. Então, isso não é levado a sério, né? O tratamento com cloroquina não é levado a sério porque ainda não houveram provas, né, que aquele remédio seja eficaz para tratar o Covid-19. Então,
Esse conhecimento, né, da contemporaneidade é um conhecimento do experimento, da comprovação, tá bom? Olha só, nossa aula vai ficar por aqui. Eu deixo para vocês uma sugestão de atividade. Sugestão é para vocês entenderem um pouco mais, né, sobre esse assunto. A minha sugestão é que vocês façam uma pesquisa sobre René Descartes, né? Ele foi muito importante, né, para a gente entender todo esse conhecimento e o processo entre a epistemologia moderna e contemporânea, tá bom? Eu deixo aqui um abraço para todos, até a nossa próxima aula de filosofia.